Olá vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema de hoje que será abordado sobre escalas cartográficas. A escala cartográfica é uma unidade de medida da geografia utilizada para poder dimensionar plantas, mapas, plantas baixas, cartas topográficas e demais outros tipos de mensurações de imagens, onde você tenha que substituir uma imagem real por uma imagem abstrata. Nesse caso, estamos falando aí de transformar uma imagem em 3D em um plano cartesiano 2D. Nesse tipo de situação, nós podemos dizer então que tem que haver uma grande redução do tamanho real para que o mesmo seja colocado em um planisfério, que seria, no caso, uma folha de papel ou mapa. Esse tipo de atuação é muito utilizada normalmente por arquitetos, engenheiros, projetistas e até mesmo cartógrafos. No simples fato de nós tirarmos uma fotografia em um celular, está havendo aí uma escala cartográfica. A escala cartográfica, nesse caso, recebe o nome de zoom. Seria a mesma técnica utilizada nas máquinas de reprografia, conhecidas como máquinas de Xerox, onde, quando colocamos uma imagem para reduzi-la, ela deve calcular quantas milhares de vezes deve haver essa redução para que caiba dentro do plano. Toda vez que nós utilizamos a escala, então, nós estamos fazendo um processo de redução de uma imagem observada para colocarmos dentro de um papel. Isso é muito utilizado e muito útil, lembrando que tudo que nós fazemos hoje em dia está relacionado a um processo de mapeamento. Mesmo que nós não utilizamos um mapa 24 horas, mas sempre que nós nos direcionamos dentro do espaço geográfico, existe um mapa mental. E esse mapa tem que caber dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E ao mesmo tempo, também dentro dos sistemas de processamento de dados, de um computador ou de um satélite. E o que está havendo nesse momento, mesmo que impensadamente? Está havendo uma redução cartográfica. Então, sempre que é possível essa visualização, reduzida em um planisfério, então está havendo aí a utilização da escala. Então, para quem achou que nunca utilizaria escala para nada, está aí uma das situações em que nós podemos aplicar. Uma outra aplicabilidade muito comum é quando calculamos a distância de um local para o outro, sendo ele de forma retilínea ou de uma forma curvilínea. Então, utilizamos escalas sempre para calcular esses espaços. Eu sei que na tecnologia atual, muitos podem dizer: para que eu vou querer calcular se nós podemos ter um GPS? Acontece que nem sempre o GPS funciona 100%, pois precisa haver uma certa quantidade de satélites monitorando essa recepção de dados e concatenando cada processo para que a resposta seja realmente correta. Então, na falha de um GPS ou na falta de um GPS, podemos simplesmente utilizar a escala cartográfica existente em um mapa e assim fazer o cálculo das distâncias, podendo chegar muito perto da realidade. Essas distâncias, como já foi falado, pode ser retilínea. Quando que essa distância pode ser calculada de forma retilínea? Quando estamos utilizando aí o espaço aéreo. Quando deslocamos uma ponte aérea entre uma cidade A e uma cidade B, automaticamente esse cálculo é feito de maneira retilínea, pois não há obstáculos. Quando, portanto, utilizamos um mapeamento via rodovia, estamos utilizando uma medição curvilínea, pois as rodovias não são uniformes, são simetricamente disformes, o que deve ser analisado de uma maneira diferenciada, onde podemos ter algumas técnicas para ajudar. Uma dessas técnicas para calcularmos uma situação curvilínea é utilizando um barbante ou simplesmente uma linha e acompanhando toda a simetria desta rodovia, e ao terminarmos de acompanhar essa simetria com esse barbante, calculamos então qual é a quantidade de centímetros medida por este objeto. Em segundo plano, podemos analisar também qual é a escala que o mapa tem trazido e, a partir daí, multiplicar esta escala pela quantidade de centímetros obtidas por essa linha curvilínea,
que no caso o barbante que foi citado como exemplo. Fazendo este processo, nós teremos aí a análise do espaço real dentro de um mapa. As medidas de um trajeto, então, elas podem nos auxiliar no planejamento de uma viagem e do não desperdício de tempo, além de evitar que tomemos caminhos errados e direções erradas. As escalas podem ser manifestadas através de dois tipos. Nós temos uma escala que pode ser dita como numérica e a outra escala que é colocada como gráfica. A diferença entre ambas é a sua aplicabilidade. A escala numérica, ela pode ser utilizada em todo e qualquer material que não sofrerá alteração com ampliações ou reduções, pois é um número estático. As escalas gráficas são utilizadas normalmente em planisférios que podem sofrer ampliações ou reduções, preservando assim a sua escala sem haver nenhum dano, pois sempre que nós ampliarmos ou reduzirmos uma imagem, essa escala gráfica acompanhará esse processo, ou de redução ou de ampliação. Podemos citar como exemplo, de acordo com o slide que vocês estão observando, a seguinte escala numérica: 1 por 30 milhões de centímetros. Observem bem que sempre as escalas numéricas serão dadas ou em centímetros ou em milímetros. Preferimos trabalhar com centímetros porque se torna um tanto que mais fácil na hora da fatoração. O número 1, antes do sinal de 2 pontos, sempre vai significar a medida no mapa, ou seja, 1 centímetro no mapa, que ao mesmo tempo está ligado com a imagem abstrata representada pelo mapa. O sinal de 2 pontos significa por ou para, logo a leitura fica 1 por. E na sequência, vemos que ocorre uma numeração dada em centímetros, que significa o tamanho real representado no mapa, que no caso do exemplo, 30 milhões de centímetros. Lendo toda essa escala por completo, nós temos 1 centímetro no mapa iguais a 30 milhões de centímetros na realidade. Significa nesse ponto que a imagem real, representada pelo mapa, teve que ser reduzida 30 milhões de vezes para caber nesse planisfério. Esse fato podemos observar bem simplesmente quando pegamos uma imagem fotográfica, onde uma pessoa com quase 2 metros de altura pode caber em uma fotografia de alguns centímetros. O que está ocorrendo nesse ponto? A máquina fotográfica ou qualquer aparelho que vai retirar essa fotografia está trabalhando com escala, reduzindo em milhões de vezes o tamanho da realidade para que venha a caber naquela lente ou naquele papel. O segundo tipo de escala é a escala gráfica. E a escala gráfica, ela sempre será trazida para nós em quilômetros ou metros. Para facilitar, utilizamos a unidade de medida de quilômetros. Outro dado importante é que a escala gráfica ela é representada seccionada em uma régua em gomos de 1 em 1 centímetro. Cada gomo dessa régua seccionada, conforme vemos o exemplo, significa que são 1 centímetros no mapa. E o número que vem logo em cima, representado em quilômetros, é a quantidade de espaço real. No exemplo citado, podemos dizer que 1 centímetro no mapa são iguais a 50 quilômetros na realidade. Portanto, 1 por 50 quilômetros. Notem que os números são bastante reduzidos e nós iremos aprender agora como fatorar uma escala numérica em uma escala gráfica ou vice-versa. Para que a gente possa então fazer essa transformação, sempre que nós tivermos uma escala gráfica
ou melhor, uma escala numérica, para transformá-la em uma escala gráfica, nós precisamos, então, simplesmente cortar os zeros que estão à direita. Se nós estivermos transformando uma escala gráfica em numérica, nós precisamos acrescentar uma sequência de 5 zeros da esquerda para a direita, que é esse primeiro exemplo que nós temos. Então, observemos lá. Sempre que nós tivermos uma escala gráfica representada pela reguinha seccionada e formos transformá-la em escala numérica, pegamos o quilômetro e, antes que coloquemos o quilômetro, colocamos o número 1, o sinal de 2 pontos, os 50 quilômetros no caso do exemplo, e acrescentamos 5 zeros. Nesse caso, nós passamos a ter um total de 6 zeros, o zero dos 50 e mais uma sequência de 5 zeros. Portanto, nesse caso específico, nós teríamos aí 1 centímetro no mapa iguais a 5 milhões de centímetros na realidade. Neste caso, nós já teríamos transformado, então, 1 por 50 km para 1 por 5 milhões de centímetros, a escala gráfica para uma escala numérica. Nunca podemos esquecer que a escala numérica tem que ser dada em centímetros. Verifiquem o exemplo que está abaixo. Na sequência, a transformação é o contrário. Seria transformar uma escala numérica em gráfica. Então, observem que se eu tenho uma escala numérica, que eu tenho uma sequência de números maiores que estão dadas em centímetros, eu preciso não acrescentar zeros, mas sim cortar a sequência de zeros da direita para a esquerda. O que vai sobrar, portanto? Sobram os quilômetros. Lembrando que na escala gráfica nós não temos o número 1 e o sinal de 2 pontos. E ao transformarmos a escala gráfica em numérica, precisamos, antes de mais nada, colocar o número 1, o sinal de 2 pontos, o que sobrou em quilômetros e acrescentar aí 5 zeros, temos a escala numérica. E ao cortar os 5 zeros, temos a escala gráfica. Essa escala gráfica não utiliza o número 1 nem o 2 pontos, mas sim a régua seccionada. Portanto, ao cortarmos os zeros, o que sobrou antes do sinal de 2 pontos exatamente será a quantidade de quilômetros. Acompanhe o exemplo abaixo. Naquele mesmo exemplo anterior, de 1 por 5 milhões de centímetros, se nós cortarmos os 5 zeros anteriores da direita para a esquerda, sobrará 1 por 50. Automaticamente, quando nós jogarmos na régua seccionada, esse número 1 e os 2 pontos desaparecerão e se transformarão na régua. E em cada ponto dessa régua, colocaremos os quilômetros que sobraram após a fatoração, que nesse caso, 50 quilômetros. No exemplo abaixo, podemos verificar um caso real. Se entre a cidade A e a cidade B tiver uma distância de 4 centímetros no mapa e a escala for de 1 por 15 milhões de centímetros, qual será a distância real de maneira retilínea? Nesse caso, então, façamos o seguinte processo. Primeiro, devemos fatorar a escala, transformando-a em quilômetros. Portanto, cortaremos a sequência de 5 zeros da direita para a esquerda. Após cortado essa sequência de zeros, ficaremos com 1 por 150. Lembrando que agora não mais centímetros, mas quilômetros. Para que possamos, então, saber a distância real, anulamos o número 1 e o sinal de 2 pontos. E, em seguida, pegamos os 150 quilômetros e multiplicamos pela quantidade de centímetros no mapa, que no caso, 4 centímetros entre a cidade A e B. 4 vezes 150 quilômetros são iguais a 600 quilômetros em distância real.
Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre escala cartográfica e a sua aplicabilidade. Até a próxima aula.